Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Eu Médico Residente. Para quem não me conhece, eu sou Amir, sou professor da cirurgia do curso e sou também coordenador de cirurgia daqui do Eu Médico Residente. Hoje a gente vai fazer uma live focando aí nos principais temas para a prova de cirurgia geral da FGV, que vai ser a nossa atual banca do Enare. Eu prometo que eu serei breve, daqui a pouco tem jogo aí, final da Copa América, algumas pessoas, mesmo o Brasil não estando na final, vão querer acompanhar, então vamos ser objetivo, tá? Na nossa live vamos ser bem conciso no que a gente precisa discutir. Quando a gente fala da prova da FGV, da prova de cirurgia, eu não acho uma prova difícil, tá? Eu não acho uma prova que vem com um nível muito acima do que a gente era acostumado com a prova da antiga banca do Enare. Boa noite. Eu acho que o nível da prova, ele se mantém, tá? Apesar de ter enfoques bem diferentes, principalmente quando a gente vai para a estatística dos temas, de fato, são enfoques diferentes. Porém, repito, não acho uma prova mais difícil. Não acho que eles deram uma subida no nível. Obviamente, a gente vai ter que dar uma reprogramadinha em algumas coisas ou outras, mas, de uma forma geral, eu considero uma prova de médio para fácil. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, outras bancas como a SURSE, como a CESPE, como a SUS Bahia, falando da cirurgia geral, como a prova da USP, a Unicamp, são provas difíceis de cirurgia. Agora, aqui não. Aqui a prova da FGV, eu acho uma prova de médio para fácil. E eu falei dessa live sobre abdômen agudo, porque estatisticamente é o assunto que mais está presente na prova de cirurgia da FGV, tá? E aí ela vai cobrar uma infinidade de assuntos, ela vai cobrar aí os principais temas de abdômen agudo, como a apendicite aguda, como a pancreatite aguda, a colecistite aguda e a diverticulite aguda. Como não é uma prova que ela se aprofunda muito em cada tema, como é o padrão? O padrão é um quadro clínico, diagnóstico ou conduta. É isso que a prova da FGV costuma fazer. Ela bota um quadro clínico, normalmente um quadro clínico grande, tá? Eu acho que ela até perde um pouco de tempo naquele quadro clínico para quem está fazendo as outras provas todas, de pediatria, de gineco, de preventiva, de clínica médica. Eu acho que torna-se um pouco cansativa, porque o quadro clínico, de fato, ele é longo, ele é extenso, mas o que é que ele vai pedir? Ele vai pedir diagnóstico ou conduta. E eu vou te dizer, meu amigo, um diagnóstico de uma apendicite aguda, uma conduta numa colecistite aguda, numa pancreatite aguda, a gente não tem muita coisa para embaraçar. Então a dificuldade vai ser entender o enunciado, descobrir o caso clínico, que, repito, são muito objetivos, ele não vai para coisas muito específicas, e a gente chegar ali na nossa conduta ou no nosso diagnóstico. Quando a gente fala de abdômen agudo, a gente divide o abdômen agudo em algumas grandes classes, como, por exemplo, o abdômen agudo inflamatório, o abdômen agudo obstrutivo, o abdômen agudo perfurativo, o abdômen agudo vascular ou o abdômen agudo hemorrágico. Acredita que serão abordadas muitas imagens, TCE, ressonância, ultrassom? Não. Não acho, porque a banca não costuma abordar, diferente de outras bancas que é clássica a abordagem desses assuntos, né? Dessa metodologia de botar imagem. A prova da FGV não costuma, tá? De fato, ele costuma fazer isso. Ele vai dar o quadro clínico, vai pedir a conduta ou o diagnóstico. Então, voltando ali ao meu raciocínio, a gente tem 5 tipos de abdômen agudo obstrutivo, inflamatório, perfurativo, vascular e hemorrágico. Um abdômen agudo inflamatório, a gente vai pensar nas causas inflamatórias, como apendicite aguda, pancreatite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda. Ele, estatisticamente, é o que mais cai na prova da SURSE e ele, estatisticamente, é o mais comum no dia a dia do clínico e do cirurgião. No abdômen agudo obstrutivo, nós temos alguma barreira mecânica ou não, normalmente mecânica, que impede a propulsão, a propagação do alimento no trato gastrointestinal. E a gente tem como causa hérnia, aderência, tumor, corpo estranho, enfim. Não é tão abordado na prova da FGV. No abdômen agudo hemorrágico, a gente tem, por exemplo, qualquer hemorragia intracavitária, como um cisto hemorrágico, uma gestação ectópica rota, um trauma abdominal com a ruptura de um órgão sólido, uma víscera sólida. Também não é muito abordado na prova da FGV. O abdômen agudo vascular são as síndromes isquêmicas abdominais, né, como a isquemia mesentérica aguda, a isquemia mesentérica crônica, a colite isquêmica, também não estão tão presentes na nossa prova. E o abdômen agudo perfurativo, as perfurações, principalmente perfuração pura terapêutica,
também não são tão abordados. Então a gente vai ficar de fato com o abdômen agudo inflamatório, é o mais cobrado no dia a dia, é o mais cobrado na prova, é o mais cobrado na FGV. Então, como é que a gente vai se ligar que aquela questão está falando de um quadro de abdômen agudo? A questão vai falar de um paciente com uma dor abdominal. Isso também, perfeito, Milena. A principal causa, inclusive, de abdômen agudo é a obstrução alta. Abdômen agudo obstrutivo alto, né? Obstrução alta. Então, o paciente vai ter uma dor abdominal. É uma dor abdominal de início recente. Então, ele vai dizer, o paciente começou a evoluir há cerca de 5 horas, 12 horas com a dor abdominal. E o paciente pode trazer um quadro de febre associado. Já que é um processo inflamatório, a gente pode ter um quadro de febre associado. Então, até agora, eu não consegui definir quais as minhas principais patologias. Eu sei que é um abdômen agudo inflamatório. Se é uma colestite aguda, uma apendicite, uma diverticulite, não sei. Mas, no meu enunciado, eu vou ter algumas outras dicas que vão me fazer raciocinar que tipo de abdômen agudo é esse e vão me levar ali para a melhor conduta. De uma forma bem objetiva, eu prometo que essa live ela não vai ser demorada. De uma forma bem objetiva, eu vou mostrar para vocês quais são os highlights que eu vou ter que pegar no enunciado para chegar no meu diagnóstico e propor a minha conduta. Vamos começar falando da apendicite aguda. A apendicite aguda, estatisticamente, é o que mais vai estar na prova da gente, é o que mais vai cair no dia a dia e é a principal causa de abdômen agudo inflamatório. Na infância, na vida adulta, no homem, na mulher gestante, só não é a principal causa de abdômen agudo no idoso, mas em todas as outras faixas etárias é a apendicite aguda a principal causa de abdômen agudo inflamatório. Quais são as características que o enunciado da prova da FGV vai trazer para a gente se ligar que aquilo é um abdômen agudo inflamatório, aquilo é uma apendicite aguda? É uma dor normalmente que começa na região médio abdominal e aquela dor depois ela faz um padrão migratório. Ela faz uma migração para a região da fossa ilíaca direita. Então é a dor médio abdominal, periumbilical que migra para a fossa ilíaca direita. Outra característica que a prova da FGV pode trazer para a gente é que aquele paciente que tem essa dor, ele é um paciente jovem. É um paciente ali de 10 a 40 anos de idade. Pode acontecer no 80? Pode, mas não é o mais comum. E a prova vai para a estatística. O mais comum é que essa dor abdominal, ela acometa um paciente jovem, um paciente dos 10 aos 40 anos de idade. O que é que eu tenho no laboratório do paciente? O laboratório é extremamente inespecífico. No laboratório, eu vou ter um aumento do leucograma, eu vou ter um aumento da PCR, eu posso ter um desvio à esquerda. E o detalhe, essa dor, ela não é uma dor muito forte. Ela é uma dor até bem tolerada para o paciente. O paciente pode ter uma anorexia associado, o paciente pode ter vômito associado. Não cobram tanto diarreia não, mas pode ter uma diarreia, assim como pode ter uma distensão. Então, é um paciente jovem, com a dor abdominal, de início recente, e essa dor, ela não tem uma característica de já ter ocorrido antes, é uma dor que começou agora, o paciente nunca sentiu essa dor anteriormente, ok? E aí, aumento do leucograma, aumento do PCR na clínica. Na clínica, ele tem uma dor que piora a descompressão da fossa ilíaca direita. Então, quando eu faço a descompressão da fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney, quando eu faço o sinal de Bloomberg, o paciente refere dor naquela localização. Como efeito diagnóstico, extremamente importante. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. A gente até pode solicitar alguns exames de imagem, eu vou já te dizer que exames são esses, mas o diagnóstico do paciente com apendicite aguda é um diagnóstico clínico. Eu vou pegar o quadro clínico do meu paciente e eu vou fechar ali a sua hipótese diagnóstica. Quando eu vou solicitar algum exame, o primeiro exame que eu solicito é o ultrassom de abdômen. E no ultrassom de abdômen eu vou ter um apêndice espessado, eu vou ter líquido periapendicular, eu vou ter algumas características de processo inflamatório naquela minha fossa ilíaca direita. E o diagnóstico, através do exame de imagem, ele é melhor dado através da tomografia. Repito, o diagnóstico ele é clínico. Quando eu solicito um exame de imagem, a ultrassom é o mais frequente, mas o melhor exame para diagnosticar a apendicite aguda é a tomografia. Na tomografia, o que é que eu tenho? Eu tenho uma alça em fundo cego na fossa ilíaca direita, o apêndice. Essa alça ela vai estar distendida, ela vai estar edemaciada, ela vai estar inflamada, ela vai ter líquido periapendicular, ela pode ter, meus amigos, uma coleção, ela pode ter um pequeno abscesso e ela pode ter um intenso bloqueio, ou seja,
quanto mais avançado, quanto mais longa a minha evolução clínica, mais achados tomográficos e, consequentemente, clínicos aquele meu paciente vai apresentar. Como é feito o tratamento da apendicite aguda? Bom, de cara, a gente vai zerar a dieta do paciente, a gente vai começar antibiótico para ele e a gente vai proceder à terapia cirúrgica, a apendicectomia, de preferência videolaparoscópica, mas pode ser uma apendicectomia convencional. E eu vou te perguntar, quando é que eu não opero o meu paciente? Tem um cenário que eu não vou operar o meu paciente. Quando aquele paciente ele chega com a evolução da apendicite aguda muito avançada, muito arrastada, por exemplo, 4, 5, 6 dias de evolução, esse paciente ele não deve ser operado. E a prova da FGV pode dar uma dica para a gente. A prova da FGV pode dizer que aquele paciente ele tem uma massa palpável no exame físico, ou que a tomografia mostra um intenso bloqueio. Esse é o plastrão apendicular. Se o paciente tem um plastrão apendicular, a gente não vai proceder ao tratamento cirúrgico. A gente vai fazer antibiótico terapia. Se houver algum abscesso associado e esse abscesso for maior que 2 centímetros, eu vou fazer a punção e a drenagem da coleção. E essa cirurgia vai ser feita depois de 6 a 10 semanas do início do quadro clínico. Porque neste momento, a gente vai ter uma menor chance de lesões iatrogênicas intraabdominais. Então, essa foi a apendicite aguda para a prova da nossa FGV. Segunda patologia, colecistite aguda. A colecistite aguda, ela tem um público diferente. A colecistite aguda, ela vai acontecer numa paciente do sexo feminino. Ela vai acontecer numa paciente normalmente ali a partir da 4ª década de vida, então a partir dos 30 anos de idade. E ela acontece em pacientes com sobrepeso, obesidade e com história de multiparidade. E eu vou dizer, a FGV respeita muito esta paciente. A paciente que vai estar na prova da FGV com quadro clínico de colecistite aguda, ela é esta paciente clássica. Você vai ver no enunciado e isso não vai te restar dúvida. A paciente que tem uma colecistite aguda, ela tem como principal etiologia, obviamente, a litíase biliar, a colelitíase. Então, é uma paciente que ela tem colelitíase e o enunciado da banca pode mostrar para a gente esse passado de colelitíase. Como é que ela vai mostrar? Ela vai dizer que aquela paciente já teve essa dor previamente, após uma libação alimentar, e que aquela dor no hipocôndrio direito, veja, a localização está diferente, aquela dor no hipocôndrio direito, ela costumava ceder em torno ali de 6 horas depois que se iniciava. Só que agora a clínica da minha paciente está diferente. Agora, aquela minha paciente que tinha uma dor que cedia ali por volta de 6 horas do início, que não tinha febre, essa dor passou o limite das 6 horas. A minha paciente agora tem uma clínica um pouco mais importante. Ela tem febre associada, que ela não era para ter, e a dor não está cedendo aos analgésicos comuns. Como é que eu vou dar o diagnóstico? O diagnóstico é feito normalmente através da ultrassonografia. Na clínica, no exame físico, eu posso achar o sinal de Murphy. O sinal de Murphy, que é a parada súbita da inspiração, quando eu faço a compressão do ducto do ponto cístico, ali na região subcostal direita. Então, imagina o seguinte, a minha vesícula biliar está super inflamada. Quando o paciente inspira profundamente e eu estou fazendo a compressão do ponto cístico, aquela vesícula, quando o diafragma desce, quando o fígado desce, quando a vesícula desce e ela é inflamada, toca a mão do examinador, a paciente faz uma parada súbita da inspiração. Este é o famoso sinal de Murphy, característico na nossa prova da colecistite aguda. Na ultrassom, o que é que eu vou achar? Eu vou achar uma vesícula distendida. Eu posso ver um cálculo imóvel na região do infundíbulo, é o cálculo obstruído que está fazendo a minha colecistite aguda, e o paciente pode ter parede espessada, líquido perivesicular e outros achados inflamatórios naquela topografia, como por exemplo, uma coleção perivesicular ou periepática. No laboratório eu tenho aumento do leucograma, eu tenho aumento da PCR, ou seja, um abdômen agudo inflamatório, eu tenho aumento dos marcadores inflamatórios
E eu não devo esperar, por exemplo, aumento de bilirrubina direta, aumento de fosfatase alcalina, de gama GT, de TGO e TGP. Por quê? Porque eu tenho um dano à parede da vesícula biliar. Eu não tenho uma lesão no parênquima hepático para aumentar as transaminases. Eu não tenho uma lesão canalicular para aumentar a fosfatase alcalina e gama GT. E a tomografia? Bom, a tomografia pode ser feita, mas ela não é o melhor exame. Acreditem, neste caso, a ultrassom de abdômen ela é superior à tomografia e mais acessível, mais barata. Por isso, se a prova da FGV perguntar um exame, a gente vai indicar o ultrassom abdominal. E como é que eu vou tratar meu paciente? Minha paciente vai ser tratada com dieta zero, antibiótico e cirurgia. A paciente deve ser submetida a colestectomia, de preferência laparoscópica, mas pode ser uma colestectomia também aberta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe espaço para o tratamento não operatório da colecistite aguda? Sim. Não é o convencional, mas existe. Assim como na apendicite aguda, aquele paciente que tivesse uma evolução mais arrastada, ele deveria ser submetido ao tratamento não operatório aqui. O paciente que tiver uma colecistite muito avançada, normalmente maior que 72 horas, ele não vai ter a sua vesícula operada. Ele vai ter o tratamento esfriado, o processo inflamatório esfriado, com antibiótico terapia, e depois de 4 a 6 semanas, ela vai ter a sua vesícula operada. Se o teu paciente tiver muito grave, tiver chocado, eu posso fazer uma colecistostomia percutânea, ou seja, uma punção da vesícula biliar, uma drenagem da vesícula biliar com antibiótico e também o tratamento postergado. Normalmente esse paciente é o paciente que está chocado, é o paciente com insuficiência respiratória, com instabilidade hemodinâmica. Esse paciente vai para o tratamento não operatório, vai para a punção seguida de antibiótico e cirurgia retardada. Esta é a nossa colecistite aguda. Vamos discutir de forma objetiva, como é cobrada na prova da FGV, a diverticulite aguda. O cenário vai mudar completamente. Por quê? Agora eu vou falar de um paciente mais velho. Vamos lá, eu estou agora numa faixa etária mais velha. Então, um paciente de 50, 60, 70, 80 anos de idade. E a topografia da sua dor é a fossa ilíaca esquerda. E o que é que acontece na diverticulite aguda? A diverticulite aguda é um dos espectros da doença diverticular. A doença diverticular é causada por pseudodivertículos, ou seja, divertículos falsos, porque apenas a mucosa e a submucosa estão herniadas na parede colônica, e esses divertículos mais localizados na região do sigmoidiana. E quanto mais proximal em direção ao seco, menos divertículos o paciente vai apresentar. Os divertículos da região esquerda, sigmoide, eles infectam mais. E os divertículos da região direita, do cólon direito, eles sangram mais. Então, é um paciente mais idoso com a dor abdominal na fossa ilíaca esquerda. Veja que o paciente é outro, que o quadro clínico é outro. Meus amigos, esse divertículo, o colo diverticular, ele vai ser obstruído. Pelo quê? Por uma semente, por uma pedra fecal, por um apendicolito, por exemplo, por uma pedrinha de fezes que obstruiu ali o apêndice, pode obstruir o colo do meu divertículo. Por exemplo, uma neoplasia, enfim. Aquele colo diverticular, ele ficou obstruído, ele inflamou e ele causou a diverticulite aguda. Qual é a clínica? É uma dor abdominal na fossa ilíaca esquerda, mais comumente. O paciente pode ter anorexia, pode ter diarreia, pode ter constipação. O paciente pode ter febre e essa evolução é um pouco mais arrastada. O que é que eu espero no laboratório? Inespecífico, abdômen agudo inflamatório, o laboratório é super inespecífico. Eu vou ter aumento do leucograma, eu vou ter aumento da PCR naquele meu paciente. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa para vocês. Eu preciso agora estratificar, não só dar o diagnóstico, mas estratificar o grau da minha diverticulite aguda para propor a melhor forma de tratamento. A estratificação é dada normalmente através da tomografia e a classificação de Ringeln é que vai guiar o meu tratamento. No Ringeln 1, eu tenho um pequeno abscesso
pericólico, peridiverticular. No Rinchey 2, aquele abscesso cresceu. Ele virou um abscesso pélvico, um abscesso à distância. Na diverticulite grau 3 de Rinchey, eu tenho a peritonite purulenta. E na diverticulite grau 4 de Rinchey, eu tenho uma peritonite fecal. Aquele meu divertículo, ele perfurou e ele espalhou fezes pela cavidade abdominal. Mas você não precisa decorar. Você pode seguir uma gradação. Ou seja, primeiro step, um abscesso pequeno. Segundo step, o abscesso cresceu. Ele está na pelve, ele está à distância. Se eu continuar inflamando, eu tenho agora um abscesso que pode se romper e fazer uma peritonite purulenta. E no último estágio, o que mais grave pode acontecer é uma perfuração colônica com uma peritonite fecal. E como é que eu trato? A todos os pacientes, dieta zero e antibiótico. Se o paciente tem um abscesso muito pequeno, pericólico, peridiverticular, e ele não tem uma clínica muito exuberante, mande ele para casa com dieta líquida e antibiótico. Porém, se é um paciente mais grave, mais idoso, com comorbidades, com um quadro mais florido, você pode internar e fazer antibiótico venoso. No Rinchey grau 2, eu vou ver o tamanho do abscesso. Por quê? Um abscesso maior que 2 centímetros deve ser puncionado e drenado. Abscessos menores que 2 centímetros não precisam de punção com drenagem. No Rinchey grau 3 e 4, só nos resta aí o tratamento cirúrgico, o tratamento operatório, normalmente com uma retossigmoidectomia a Hartmann. E vamos chegar agora no último tópico da nossa live, que é a pancreatite aguda, que também está muito presente na prova da FGV. A pancreatite aguda, ela pode ser causada por cálculo na vesícula biliar ou por álcool, ou seja, é mais esperado que a prova cobre uma pancreatite aguda numa paciente do sexo feminino. Então vamos raciocinar. Daqui a pouco, Milena, eu te explico exatamente isso aí da pancreatite aguda. Então a pancreatite aguda vai ser um paciente que ele tem uma dor na região epigástrica, uma dor em barra, uma dor em faixa, que irradia para a região dorsal, que irradia para a região do dorso da paciente. Fora isso, nosso paciente com pancreatite aguda, ele tem vômitos de repetição. Então, na tua prova, um paciente com a dor na região epigástrica, em barra, em faixa, irradiada, com vômitos de repetição, é bem provável que aquele paciente tenha uma pancreatite aguda. As etiologias, a principal etiologia, já disse, é a etiologia biliar. A segunda principal etiologia é a alcoólica. Agora, outras causas também podem fazer, como o aumento do cálcio, como Milena disse. Como, por exemplo, algumas drogas. Como, por exemplo, manipulação de via biliar depois de uma CPRE. Como, por exemplo, um tumor. Como uma parasitose intestinal. Como aumento do triglicerídeo. Porém, são causas bem menos comuns. De exame de imagem, o que é que eu faço? Normalmente ultrassom. E ultrassom, vou te dizer, o ultrassom ele não é tão bom para o diagnóstico da pancreatite aguda, mas ele é excelente para a investigação da etiologia, já que a principal causa é a litíase biliar. Se eu faço ultrassom e eu vejo que minha paciente tem litíase biliar, é muito provável que ali seja a causa da patologia do meu paciente. A tomografia é o nosso melhor exame de imagem, mas ela não deve ser feita de forma tão precoce. Uma vez que, quando o paciente chega, ele precisa de algumas horas, faz depois de 48, 72 horas, uma vez que o processo inflamatório pancreático já vai estar mais bem estabelecido e eu posso partir para a classificação de Baltazar. É uma classificação tomográfica em 5 graus, que mede ali o grau de evolução da minha pancreatite. Então, grau A de Baltazar é um pâncreas normal, grau B é um pâncreas edemaciado, grau C, aquele edema é peripancreático, grau D, eu tenho agora uma coleção intrapancreática, e grau E, eu tenho múltiplas coleções, ou então gás dentro do pâncreas. O diagnóstico é feito baseado num tripé. Um tripé que contém a clínica, o laboratório e um exame de imagem.
Quando eu tenho 2 de 3 critérios positivos, eu fecho o diagnóstico da pancreatite aguda. Qual é o critério clínico do abdominal em barra, em faixa irradiada? Qual é o critério de exame de imagem? Uma tomografia, um ultrassom característico. E qual é o critério laboratorial? Aumento de amilase e lipase em pelo menos 3 vezes o limite superior da normalidade. Agora, atenção. Apesar de amilase e lipase serem marcadores diagnósticos, eles não têm relação com a gravidade. Então, a amilase de 20.000 não é necessariamente mais grave que uma amilase de 1.000. Para eu ver a gravidade, eu posso lançar mão de vários critérios, como, por exemplo, os critérios de Hanson, que eu uso vários marcadores clínicos e laboratoriais e vão nortear ali a gravidade da pancreatite aguda. E aí, Milena, um pouco acima, fez uma pergunta. A hipercalemia, não é a hipercalemia, é a hipercalcemia. Hipercalemia é aumento do potássio, é aumento do cálcio. É uma das etiologias da pancreatite. Porém, no laboratório, um critério de gravidade da pancreatite é a hipocalcemia, não a hipocalemia, a hipocalcemia. Como entender melhor? Perfeito. Quando eu tenho um processo inflamatório no pâncreas, eu tenho a formação de micelas. E essas micelas, elas começam a quelar o cálcio. Ou seja, o cálcio fica sequestrado em pequenas bolsas micelares. E este é o motivo pelo qual o cálcio pode estar diminuído, indicando inclusive gravidade num paciente com pancreatite aguda. Como é feito o tratamento de um paciente com pancreatite aguda? Eu digo sempre em aula, não existe um anti-inflamatório pancreato específico. Aliás, nem mesmo corticoide serve para pancreatite aguda. O tratamento é um tratamento completamente baseado no suporte clínico ao nosso paciente e a gente vai, naqueles pacientes que tiveram uma forma causada pela colelitíase, fazer a colecistectomia. A gente encerra assim as principais 4 causas de abdômen agudo na prova da FGV. Sobrou alguma dúvida, pessoal? Então, voltando ao que eu estava falando do início, dos highlights. A prova da FGV não é uma prova com um nível de dificuldade extremamente elevado. O abdômen agudo é a principal, estatisticamente, o assunto mais cobrado na nossa prova, tá? E a característica da prova é um grande quadro clínico me pedindo conduta ou me pedindo ali o diagnóstico. Tudo bem? Ok. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar contato ali para a nossa plataforma, que a gente vai responder com o maior prazer. Uma boa semana a todos e a gente se encontra novamente daqui a 5 semanas. Valeu, pessoal!